Sejam todos bem-vindos, muita paz para todos. É muito importante estarmos aqui na live da Sônia Divine, no nosso canal. Às vezes as pessoas perguntam para mim, como é que eu faço para ver novamente a live, porque você grava? Fica no canal Sônia Divine, é só procurar Sônia Divine, se inscrever e procurar lá na playlist ou nos vídeos. Tem muitos vídeos lá, inclusive vídeos bem de uns 2 anos, com assuntos muito interessantes. A Grace, que gosta, sobre convivência, casamento, é isso mesmo, olha lá, arroba Sônia Divine. Arroba nada, é a cerquinha, né? Sônia Divine. Então tem muita live sobre. Nós temos uma sequência de lives sobre o casamento, sobre a convivência, sobre a amizade, quando termina, quando não termina, quando dá certo, sobre medo, sobre preocupações. Nós temos uma série psicológica que fala de um olhar mais psicológico mesmo. Então temos muita coisa boa no canal e vamos colocando toda semana. E também temos assuntos, vocês podem me mandarem no particular, os que são meus mentorados, a gente conversa em mentoria. Os que não são, pode mandar, pode chamar no particular e falar assim: Sônia, eu quero que você fale de assunto X, de tal coisa, e a gente vai trazendo esses assuntos para a live, sim. Isso é muito importante, as coisas que a gente traz de volta. Uma das coisas interessantes que causa muita controvérsia e que várias pessoas me perguntaram se eu podia falar um pouquinho, é quando o relacionamento, e aqui a gente está falando do relacionamento marido e mulher, quando o relacionamento companheiro e companheira, e coloca-se os afetivos dentro disso, ou seja, todos, quando esse relacionamento ele esfria um pouco, quando ele fica cansativo, quando o casamento termina, quando o relacionamento termina, como agir, como passar essa parte do sofrimento, passar essa parte da saudade, daquela convivência, daquele acostumar, sabe? Você se acostuma com a pessoa, você está ali 10 anos, 15 anos, 30 anos. Eu tenho uma mentorada, ela não está aqui hoje, 45 anos de casamento e, e mais 8 de namoro. E ela falou assim: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu quis pôr um fim, eu preciso me libertar disso. Por que que isso acontece? Por que que a gente começa um relacionamento tão gostoso quando você está ali na fase do namoro, começando o namoro? Eu tenho mentorados aqui começando o namoro, que está aquela fase gostosa, que você está se conhecendo, que a pessoa é educada, ela é gentil, é todo aquele lado bom, é toda aquela personalidade boa. Você tem certeza que você ganhou na loto acumulado sozinho. Você fala: gente, onde é que estava essa pessoa? Que coisa maravilhosa! Essa pessoa é para mim. E depois isto desaparece, esse amor, esse carinho desaparece. Por que que desaparece esse amor? Por que que desaparece esse carinho? Por que que a pessoa te leva a um relacionamento abusivo, um relacionamento torturoso e tortuoso? Por que que você se sente incomodado? Por que que a presença da pessoa não te alegra? Pelo contrário, ela te incomoda. Por que que isso ocorre? Então, são muitas perguntas, tudo numa só. Ela despejou um monte de perguntas, tudo de uma vez só, tipo assim, chega, eu não sei o que fazer com tudo isso. A primeira coisa que a gente tem que analisar
que quando nós estamos na fase do namoro, que a gente está se conhecendo, ambos os lados não usa muito 100% de honestidade, vamos colocar assim. Por quê? Porque nós somos sombras e luzes. Por que sombras e luzes? Nós temos a nossa parte boa, generosa, carinhosa, prestativa, amorosa mesmo. Nós temos, todas as pessoas tem essa gentileza, tem o verniz da educação que aprende da família, e é o processo de conquista, o cérebro está no processo da paixão. Eu quero dizer, e eu sempre lembro aqui, que a paixão é considerada um estado parcial de demência, porque você fica cego, aquilo você quer aquilo, você deseja aquilo, você espera aquilo, você vive aquilo, você bebe aquilo e você só pensa na pessoa e você faz coisas assim inacreditáveis. Agora não é muito comum isso, mas as pessoas que estão na minha faixa de idade, que estão aqui, quando o namorado chegava o fim de semana, que você ia ter aquele encontro com o namorado, o namoro antigamente, gente, o namoro, por que que os, já aproveita e coloca um parênteses, por que que os relacionamentos mais antigos têm uma durabilidade maior do que os relacionamentos mais jovens, mesmo quando o caso é bastante sério, bastante antigo, como o desta mentorada? Naquela época, a gente via o namorado no fim de semana e dependia muito do humor do pai e da mãe. Porque se o pai e a mãe não estivessem bem-humorado, a probabilidade de você ver o namorado naquele fim de semana era zero. A Célia está rindo porque viu bastante isso. Então a gente dependia desse relógio biológico. Eu já falei que eu vou comentar um pouco sobre ainda, vou fazer live um pouco sobre o nosso relógio biológico, sobre o nosso ciclo circadiano. E, e hoje não, né? Hoje os filhos mandam nos pais, e lá, mas naquela época não. E aí o encontro, você ia para um bar, uma lanchonete, um lugar assim, uma padaria, ou ao cinema, ao clube para dançar, e ia os tios mais velhos ou irmãos mais velhos para acompanhar nesse namoro, e a moça ficava toda bonita, toda elegante, ficava em pé, não sentava para não amassar a roupa, porque quando o namorado chegasse, ela precisava mostrar para ele que ela era o quê? Uma pessoa, né? Uma pessoa muito, vamos dizer assim, prendada, né? Sabia lavar, sabia passar, sabia cozinhar, era muito alinhadinha, muito delicada, esse tipo de coisa. Então você estava vendendo o peixe, você estava fazendo o marketing de você. E nós fazemos esse marketing mesmo. Na conquista, no namoro, nós fazemos esse marketing. Que marketing que nós fazemos? Da conquista. E o que que nós mostramos neste marketing? Nós mostramos só a parte mais boa, a parte mais bonita, a parte mais delicada de cada um de nós. As sombras, aquela parte que é o efeito górgona, ainda vou falar para vocês o que que é o efeito górgona, a gente escondia. E a mulher, a moça fazia isso, e o moço também. Por exemplo, se ele fosse muito irritado, você acha mesmo que ele ia falar no namoro que ele era uma pessoa irritada? De hipótese alguma. Assim também como os homens daquela época escondiam muitos vícios, os vícios, muito, vícios materiais muito delicados, como o álcool, o tabaco até que não, porque até que era bastante comum e natural. Eu acho que, se eu não me engano, a Célia conhece pessoas que fumavam cachimbo, acho que seu marido, né, Célia? Eu era a nossa bisa que fumava cachimbo, então tinha uma característica de você tinha um certo hábito de perceber o tabaco. Mas o álcool era bastante discriminado e outros vícios também
vícios de qualquer tipo de alucinógeno na nossa época era muito discreto, muito disfarçado. A gente não ouvia falar nem em escola, nem em rua, nem em lugar algum. E quando alguma pessoa aparecia com esta característica, os pais cerceavam os filhos de tal maneira que eles não tinham condições de fazer amizade com essas pessoas. Essas pessoas ficavam bastante isoladas e sofriam mesmo esse isolamento, porque sabia que elas não eram uma boa conduta para a juventude da época. Hoje é muito mais livre, muito mais tranquilo, muito mais aberto isso, muito mais livre mesmo, né? Então, nós escondíamos e escondemos essa parte sombra nossa, essa górgona que nós carregamos. O que que é o efeito górgona? O que que é o mito de górgona? Mito de Górgona, eu acho que todos vocês conhecem ou já ouviram falar do mito de Medusa, a mulher que tinha o cabelo todo cheio de cobras, de serpentes, e a pessoa que olhava para ela se transformava em pedra imediatamente. Muito bem, o que que essa medusa ou górgona tem a ver conosco? Então, a górgona, a medusa, ela representa a nossa sombra, o nosso lado escuro, o nosso lado obscuro, que nós fazemos de tudo para esconder e na desconquista, no namoro, no relacionamento, no início do relacionamento, isso não vai aparecer. Então, o que que é esse efeito Górgona? Deixa eu falar um pouquinho desse mito. Esse mito conta que Górgona, esse é o nome dela, em alguns lugares, em algumas traduções, em algumas versões, Medusa, era uma sacerdotisa muito linda, maravilhosa, extraordinária, de fechar o comércio, como a gente diria hoje, e ela era muito vaidosa, ela tinha os cabelos muito lindos, cabelo extraordinário, o charme, o encanto dela eram os cabelos. E ela conquistava os homens, qualquer homem que olhava para ela ficava apaixonado. Acontece que ela era uma sacerdotisa de Atena e ela não podia, a deusa da justiça, e ela não podia se envolver com nenhum homem. Mas ela era um tanto quanto descuidada, disciplente, ela gostava de chamar atenção, ela gostava daqueles homens apaixonados por ela. E um dia ela foi violentada no templo da deusa da qual ela servia pelo tio da deusa. E tinha uma pendência, uma questão política aí, tá, gente? Para vocês verem que sempre tem o lado oculto do lado oculto sempre existe. A tia e o tio tinham uma pendência, e o tio Poseidon era tomado como uma pessoa maldosa, uma pessoa ruim, e, e ela, a deusa da justiça, a deusa do equilíbrio, ele violentou ela no templo e quando ela foi chorar com a deusa que ela tinha sido violentada, a deusa não acreditou por causa da disciplência dela, por causa dela ser vaidosa, por causa dela chamar a atenção dos homens, por causa dela conquistar, não acreditou e a condenou, jogou uma maldição nela. Então transformou seus cabelos em serpentes e que toda a sua sombra, toda a sua angústia estivesse estampada no rosto, não no rosto dela quando ela se olhasse, mas para quem olhasse para o rosto dela veria a própria sombra, a própria angústia. Então, quando você olhava para Medusa, você se petrificava porque você via a sua própria sombra. E ela foi condenada a viver numa ilha lá, e vocês sabem que depois Perseu é, matou a Medusa ou a Górgona, e essa história ainda tem outras vertentes, porque depois o tio confessa, eu sou mal, eu fiz isso no seu tempo. E você, que é a deusa da justiça, e julgou, preconizou antes, não viu os dois lados da história, não viu a verdade. Então, estou trazendo isso porque tem sempre essa questão também. Toda a história tem dois lados e a verdade. Então, o lado de um, o lado do outro e a verdade dos dois. Então você ainda é pior do que eu. Então a deusa vai ajudar o Perseu
a matar a Medusa para poder livrá-la daquela maldição. Porque os deuses amaldiçoavam, mas depois eles não podiam quebrar as maldições. Então, aí nós já sabemos que Perseu mata a Medusa ou a Górgona. Então, o que que é a Górgona? O que que é essa história dentro da psicologia, dentro da psicanálise, quando a gente fala da Górgona, o que que é essa sombra nossa, essa parte sombria nossa que nós escondemos? No relacionamento, no início, no namoro, a gente esconde essa parte. Lembrando que a nossa de sombras não vá a ponto de petrificar alguém, tá? Então é um mito. Vamos diminuir um pouquinho aí a mão em cima das sombras. Mas nós escondemos isso, nós deixamos para um outro momento, nós levamos a nossa melhor face, nós levamos o melhor de nós mesmos. Quando você se casa com essa pessoa, aí você vai conhecer de verdade a pessoa. Por que que você vai conhecer de verdade a pessoa? Porque você vai conviver com esta pessoa o tempo inteiro. Então, se essa pessoa foi muito falsa no relacionamento, no namoro, se ela fingiu uma coisa, quanto tempo ela vai conseguir sustentar após o relacionamento contínuo? Muito pouco e por um determinado tempo. Por exemplo, se ele é uma pessoa que se irrita com facilidade, não vai demorar e a irritabilidade vai aparecer. Se ele é uma pessoa que. Ele aqui, gente, é de forma geral, tá? É relacionado à pessoa. Não estou discriminando, viu, Carlos? E falando que é o homem, não. Não é o homem aqui, é a pessoa, tá? A pessoa. Se a pessoa tem a mania de julgar, igual o caso da deusa, de julgar, de criticar, de pôr gosto ruim, de ter aquela comunicação que eu já falei, aquela comunicação ativa destruidora, onde você fala com a pessoa com o intuito de ferir, de magoar. A pessoa faz uma pergunta e a pessoa responde de uma maneira agressiva, sem nenhuma necessidade. Não tem importância que a pessoa perguntou 4, 5, 6 vezes. Às vezes a pessoa não entendeu. Às vezes a pessoa não tem um alcance de entender. Às vezes o assunto é muito difícil para a pessoa. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo. A filosofia, para mim, a conversa, a psicanálise, a história, isso é uma coisa que eu tiro de letra. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto, a poesia faz parte de mim, falar, isto é a minha área. Mas se a gente entra numa área tecnológica, por exemplo, a área do meu esposo, que é TI, como é que funciona? Eu não vou entender. Então eu tenho que fazer aquele passo a passo, eu tenho que fazer 2, 3 vezes para gravar, eu vou perguntar novamente a mesma coisa. E aí ele brinca comigo, eu falo para ele assim, não, mas está funcionando. Ele diz assim, ah, isso aí é um problema de BIOS, né? Aí eu falo para ele assim, realmente é um problema de BIOS, né? Então é o bichinho ignorante operando o sistema. Então, não sabe mesmo, não vai acertar mesmo, vai errar mesmo. E não é só isto, tem outras coisas. Às vezes as pessoas pensam que eu vou pedir ou que eu vou ter dúvidas em alimentação. Não vou ter. Eu cozinho e cozinho muito bem, maravilhosamente bem. Eu trabalhei anos em cozinha das pessoas. Se eu for fazer alguma coisa, fica divino, igual eu sou. Eu só não gosto de fazer. Eu prefiro comer. Então eu transfiro a responsabilidade para quem gosta, porque eu não gosto de fazer, eu gosto de comer. Então não é que, então eu não vou ter dúvida com relação a comida, a fazer coisas salgadas, a fazer esse tipo de coisa. Mas se eu tiver que fazer um doce, de hipótese alguma, eu vou me aproximar da Dora que faz os doces para o Rafael. Por quê? Porque doce para mim é um bicho de 7 cabeças.
A Zaira um dia mandou uma receita para mim assim, ela mandou a receita assim, ó, você põe um pouco disso, um pouco daquele outro, um pouco daquele outro. Eu mandei de volta para ela assim, você pode mandar as medidas, por favor? Porque um pouco disso e um pouco daquele outro, para mim, não tem significado algum. Então, quando você tem uma dificuldade em alguma coisa, você vai perguntar e vai perguntar muitas vezes. Eu sou uma ignorante total à costura. No entanto, a Grace e a Iracema tira de letra. A filha da Célia também tira de letra. Mas eu sou uma ignorante total. Eu acho que a máquina vai passar em cima dos meus dedos. Então eu olho para a máquina assim e ela é um monstro para mim, entendeu? Eu olho, ela é um monstro. Então, cada um tem as suas próprias dificuldades. Não existe pessoa sem dificuldades. Só que quando você está num relacionamento, a outra pessoa acaba esquecendo isso. Então ele faz de um jeito dominante e o outro lado ou ele se sujeita ou ele protesta. E como ele vai protestar e às vezes até com o facão na mão, que eu fiquei sabendo aqui, né? Riscando o facão, a pessoa leva um susto e vai acontecer uma briga, vai acontecer uma situação. Então, por que que os relacionamentos entram em brigas? Porque está em conflito as partes sombrias, que é a parte de Tânatos, na pulsão. Nós temos duas pulsões no nosso inconsciente: pulsão de vida, que é Eros, que é o deus da paixão, que atirava flechas para as pessoas ficarem apaixonadas. Lembram disso? Lembra desse mito? O anjinho bonitinho, só que o Eros não era exatamente um anjinho como a gente vê na igreja católica lá, a representação do anjinho com uma flechinha na mão, não. Ele era um deus olímpico, um deus lindo, um deus maravilhoso. E ele saía por ali a atirar flechas e deixava as mulheres apaixonadas, deixava as mulheres felizes e os homens também. Então, esta é a pulsão de vida. Mas nós temos a pulsão de morte, que é Thanos, Thanatos, da morte. Quando uma pessoa tem medo da morte, a gente diz assim que a pessoa tem tanatologia, tem medo da morte. Thanos é irmão de Eros. Só que ele é o deus das sombras. Um é o deus das luzes e o outro é o deus das sombras. E por que é que a gente tem as duas pulsões dentro de nós? Quando nós estamos agressivos, quando nós estamos violentos, quando nós estamos brigando, quando nós estamos teimosos, críticos, quando nós vamos com tudo em cima da outra pessoa, nós estamos nas nossas sombras, nós estamos nesta pulsão que leva à destruição. Se leva à destruição, é as sombras, é morte. E também Thanos representa o fim da nossa vida, porque nós somos pessoas finitas. Finitas. Nós temos começo, meio e fim. Então, nós temos que entender isso e encarar isso com naturalidade. A gente consegue a morte, apesar de fazer parte da nossa vida, nós conseguimos encarar com naturalidade? Não. Por quê? Porque nós temos medo do desconhecido. Lembra do princípio que eu falei que nós temos a ansiedade tem como raiz o medo? Os nossos ancestrais tinham muito medo do perigo. A morte é perigosa. Eles viram muito as pessoas caírem, as pessoas serem atacadas pelos bichos selvagens da época. Então, eles guardaram esse medo da morte. E isso está no nosso DNA, nós temos medo da morte. O outro motivo que nós temos medo da morte, qual que é? Nós não sabemos o que tem além do portão. Então nós temos medo disso. Será que existe alguma coisa? Será que não existe alguma coisa? Então isso causa um medo. Por quê?
a morte é um senhor desconhecido para nós. Apesar dela nos rondar o tempo todo, e apesar de todos os dias a gente torcer para não ser o número da nossa senha, nós temos medo dela por causa disso. Então, tem todas essas características. E outra coisa, nós temos dentro do nosso sistema, dentro do nosso instinto, o instinto de sobrevivência. Então, nós vamos fazer qualquer coisa para sobreviver. E se nós vamos fazer qualquer coisa para sobreviver, quando o nosso companheiro, quando a nossa companheira fala agressivamente conosco, nós temos medo da morte. Nós não sabemos até onde a raiva da pessoa pode ir. Nossa, Sônia, mas a pessoa é uma pessoa de bem, é uma pessoa tranquila, ela só ficou com raiva. Não, nós não sabemos até onde a nossa raiva pode ir. Nós não sabemos. Se nós agredirmos, se nós entramos num estado de medo associado à agressividade que vai levar a esta raiva e essa raiva exacerba, nós podemos ferir a pessoa que está próxima de nós. Então, sim, podemos ferir o nosso companheiro, podemos ferir a nossa companheira. Então, quando uma pessoa grita conosco, o nosso instinto de sobrevivência vai entrar em alerta imediatamente. E nós vamos ressentir, nós vamos magoar-se. Por quê? Pelo fato de que nós somos pessoas boas e porque nós somos pessoas individuais que devemos ser respeitadas, únicas, e que nós temos um princípio, nós temos uma imagem, uma autoimagem, e que ninguém tem o direito de invadir a nossa imagem, mesmo sendo nosso companheiro e nossa companheira. Ninguém tem o direito de nos desrespeitar. Para quem crer em Deus, sabe que uma das suas leis é o respeito ao próximo. É regra, respeito, amor ao próximo. Então, quando uma pessoa faz isso conosco, ela está atacando a nossa integridade. Ah, mas eu só falei, só chamei de burro. Vocês têm ideia do que uma maldição? Por que é uma maldição? Um maldizer. Vocês têm ideia do que uma palavra de burro, outras palavras que a gente não pode nem falar aqui, filho daquele, que a gente não pode, muitas palavras que a gente não pode. Vocês têm ideia do que isto causa na nossa psique? Uma insegurança, um medo, um temor. Isso acaba com a nossa vida com relação a outra pessoa. Nós vamos ter insegurança de falar, não vamos conseguir nos comunicar, vamos introjetar essas energias, vamos disparar gatilhos de memórias e janelas ruins. Eu acho que a Fabiana aqui quer um assunto só sobre isso que eu vou trazer. Você entendeu? Então a gente tem que entender que nós convivemos, nós temos uma comunicação um com os outros, e essa comunicação ela tem um limite até onde um pode ir e o outro. Porque senão nós entramos no livre-arbítrio da outra pessoa e vamos ferir e vamos magoar. E a outra pessoa tem o direito, sim, de ressentir. Quando ela fala brusca, eu já te falei isso um monte de vezes e não teve jeito. Quando ela fala isso, além dela dessa maneira, e fala, pode ter certeza que fala, além dela estar em Thanos, num setor de agressividade, num setor de sombras, ela ainda desperta o instinto de sobrevivência do outro, que vai causar um temor, e ao mesmo tempo que vai ficar com medo, temor é o medo, ao mesmo tempo que vai ficar com medo, vai magoar, vai melindrar, vai ferir a carne. Porque nós não temos o direito de fazer isso. Por que com um desconhecido nós não fazemos isso?
porque nós não sabemos como que o desconhecido vai agir para conosco. Mas o nosso companheiro, a nossa companheira, nós sabemos. Por quê? Porque nós já estamos, nós já conhecemos, nós estamos convivendo com ela. Então, vamos supor que a pessoa seja mais ou menos como eu, que é mais calma, que é mais tranquilo, que sempre pede por favor, por com licença, muito obrigado, por gentileza. O verniz social da educação, da gentileza, faz parte de mim. Toda a minha luz é relacionado a isso. É um exercício constante. E a pessoa é agressiva comigo, eu vou ficar muito chocada. Eu vou ficar muito triste. Eu vou me sentir magoada. E conforme a pessoa falar, eu vou até chorar. Por quê? Porque o choro, a tristeza, a mágoa é um mecanismo de defesa. O ego não dá conta disso. Vou pegar aqui. Lembra que eu já fiz isso por tal? O ego, ele não dá conta daquele sentimento. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que recalcar. O que ele vai fazer quando ele vai recalcar? Ele vai empurrar para longe dele. Poxa vida, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que diz para mim todos os dias: eu te amo, e nesse momento está agredindo. Como assim? Eu vou me melindrar, eu vou me magoar, eu vou me sentir triste. E eu vou ficar ferida. Só que o que acontece? Sabe aquela história de que vai pingando e o copo enche? O copo enche. É o caso dessa mentorada. Ela foi guardando, ela tentou trabalhar isso, ela tentou levar em DR. O que é a DR? Discutir a relação, decidir, discutir aquele ponto da relação que está em conflito. Ela tentou sugerir de formas infinitas a mudança da pessoa. E não houve, não aconteceu, a pessoa não ouviu nenhuma das vezes. E sabe, o que a pessoa começou a fazer? Uma coisa terrível que nós fazemos sem perceber às vezes. Se alguém aqui fizer isso, pare agora. Vai para uma reunião social, o casal vai para uma reunião social. Não está lá muito bom o ambiente entre os dois. Ele falou uma palavra desagradável, ela não gostou, ou ela falou uma palavra, fez uma crítica e ele não gostou, e o ambiente não está muito bom mesmo. O ambiente emocional, o estado da psique não está boa. E eles vão para essa reunião social. Chega lá na reunião social, tem aqueles comentários, tem aquelas piadinhas, tem aquela brincadeirinha, e aí alguém faz uma brincadeirinha que serve uma carapucinha, é um chapéu perfeito para o seu marido. E aí você diz assim: ah, isso fica tão bom para fulano. Ele é exatamente assim. Ou então você vai falar de uma outra maneira, ou começa a discutir na frente das outras pessoas. É o famoso lavar roupa suja na casa do vizinho. Isso é a coisa mais terrível que um casal pode fazer. Por quê? Porque isso causa feridas e mágoas tão profundas que mesmo que eles se reconciliem, mesmo que falar, eu te perdoo, aquilo fica marcado, fica ali. Fica ali, fica marcado. É igual a infidelidade sexual. Aí um dos dois cometeu a infidelidade sexual e aí o outro lado perdoou. Se ele perdoar, entre aspas, se ele não esquecer aquilo, se ele trazer à tona todo momento aquela situação, é tão desagradável, é tão humilhante, massacra tanto a pessoa que não cumpriu o compromisso, que vai ficando cada vez mais distante e o copo vai enchendo. Por isso que tem aquela questão polêmica que, quando o casal se separa,
É melhor eles realmente manter-se separados ou seria bom eles se reconciliarem? Tem casos e casos e casos, tem motivos, motivos e motivos. Mas, de um modo geral, se estiver relacionado com a infidelidade sexual, o melhor é não reconciliar. Se você não estiver disposto a esquecer isto, é melhor é não reconciliar. Porque você não se cura e não deixa o outro se curar. Esse é um dos motivos. É o melhor, não quer dizer que é isso que tem que ser feito, entendeu? Então, quando as pessoas perguntam, eu digo, o melhor é não se reconciliar, porque você não vai se curar e não vai deixar o outro se curar. Isso vai estar sempre nadando. É como se você estivesse, como se o seu relacionamento fosse um rio sujo, o Tietê, quem conhece o Tietê em São Paulo, e você está sempre vendo as porcarias boiando por cima disso. Então, todas as vezes que a porcaria boia, você vai falar, você vai lembrar. Então, nem você esquece, nem a outra pessoa esquece. Tem outras situações que causam o mesmo terrorismo. Então a gente precisa trabalhar muito para que o relacionamento seja baseado em confiança. Muita confiança, 1000% de confiança, dos 50.000% de confiança. Eu me lembro que no meu primeiro relacionamento aconteceram umas coisas muito desagradáveis e quando eu tive que fazer um documento, nós fomos fazer um documento quando nós compramos a nossa casa. E a pessoa que vendeu a nossa casa conhecia o meu outro relacionamento e ele estava no cartório para assinar os documentos. Ele disse para mim assim: eu nunca vou esquecer disso. Ele disse para mim assim: Sônia, vai ser no seu nome e no nome do Toninho? Eu falei: sim, mas você se lembra o que aconteceu com você no outro casamento? Eu falei: sim, mas você vai confiar no Toninho? Foi bem assim, né, amor? Você vai confiar no Toninho? Eu falei: sim, mas você foi traída. E você vai confiar, mas isso é outra pessoa, criatura de Deus. E se ele te trair? O problema vai ser dele, não vai ser meu. Eu não posso modificar o meu setor, a minha emoção de confiança por causa da atitude de outra pessoa. Eu tenho que entender e compreender as minhas emoções. Ele olhou para mim e falou assim: não, você é um ET. Ele saiu do cartório falando assim: não, você é um ET. Isso não existe. O planeta Terra não existe. Então, as pessoas têm que ter esse. Então, o relacionamento ele precisa ser baseado em confiança. E o seu relacionamento precisa ser baseado em amizade. Por que as pessoas gostam de novela? Sabe, eu vivo criticando novela. Quem é novo nas lives sabe disso. Eu vivo criticando novela. O cara assiste a novela para ver o mocinho e a mocinha, os heróis da história, que se amam profundamente, que dão a vida um pelo outro, que morrem de um pelo outro, e eles confiam em todo mundo no malvado, no maldoso, na invejosa, na criminosa, no criminoso, menos no amor, menos na pessoa. E você fica a novela inteira torcendo para que eles descubram que a mocinha não é mocinha, que ela é uma invejosa, que foi ela que separou, que não sei o quê. Separou por quê? Porque você não confiou. Porque eles confiaram e acreditaram em todo mundo, menos neles. E aí, no fim da novela, aí, depois que eles já fizeram 250.000 besteiras, cada um dos dois, no fim da novela, no último capítulo, ai, eu te amo. Gente, novela. Isso não existe. Então, o relacionamento precisa ser baseado em confiança. Então, você acreditou na vizinha, você acreditou no fofoqueiro, você acreditou no açougueiro,
mas não acreditou na pessoa que você diz que ama. Que tipo de amor é esse? Então, relacionamento é baseado, sim, em confiança, em amizade e respeito. Se não tiver essas três coisas, se não tiver confiança, se não tiver amizade, não tiver não tiver respeito, vive junto, é relacionamento? É lógico que vive junto. É lógico que é relacionamento. É o melhor relacionamento do mundo? Não é, não. Não é mesmo. Por quê? Porque não tem amor, não tem amizade, não tem confiança e não tem respeito. Nenhum dos dois estão se valorizando. Nem ela se valoriza, nem ele se valoriza, porque está se permitindo a ausência de respeito. E a coisa mais linda que tem, a coisa mais gostosa que tem no mundo, é você. Ontem, ó, vou fazer a coisa mais gostosa do mundo. É uma coisa dessa. Ontem uma pessoa disse para mim assim, eu estava presencial, estava com. Ah, a pessoa está até aqui. Nossa, como que você está bonita hoje, elegante, bem assim, né? No carro, quando a gente estava vindo embora, eu comentei com o Toninho, falei assim, nossa, amor, fulana disse que eu estava muito bonita. Ele falou, estava não, está muito bonita. Você está muito bonita. Olha o ego, gente. Primeiro ela que disse que eu estava linda, maravilhosa. Eu já me senti, já rasguei o céu na vaidade, né? Essa é nova da Sônia, né? Você rasga o céu na vaidade, né? E depois o seu marido diz assim: não, estava não, está. Você está muito bonita. Você sempre está muito bonita. Ai, o seu ego vai lá em cima. Não enche. Quando o nosso ego voa, não enche o copo. Entenderam? E também é próprio a gente elogiar o nosso marido, elogiar o nosso namorado, elogiar. Verdadeiramente. Você está tão bonito, você está tão elegante. Gostei do que você fez isso. Ai, que coisa gostosa essa gentileza. Lembrar sempre de fazer isso. Isso é muito importante. Olha lá, olha, ela está descrevendo. Foi ela mesma que disse que eu estava lá, linda, maravilhosa, lá, toda bonita, poderosa. Isso mesmo. Gosto de salto alto, gosto de. Então, a gente precisa fazer o quê? Satisfazer. Lembra-se, o nosso ego sempre vai buscar uma satisfação, seja para a realização do trabalho, seja para a realização de uma profissão, seja espiritualmente, seja com um amigo, em qualquer posicionamento da nossa vida, o nosso ego, a psique, o ego vai buscar a satisfação. Ele quer se satisfazer, ele precisa dessa plenitude, ele precisa desse gozo, ele precisa. Nós chamamos isso de libido. A nossa libido sempre vai buscar este prazer, sempre vai buscar esta satisfação. Satisfazer-se profundamente. E como é que nós fazemos isso? No relacionamento, a convivência uns com os outros. Você elogiar uma pessoa, você ser gentil com uma pessoa, você ser educada com uma pessoa. Isso vai fazer com que a outra pessoa fique bem, a pessoa está triste, a pessoa está deprimida, a pessoa está passando por algum problema, a pessoa está acima do peso, a pessoa está desempregada, a pessoa está triste, a pessoa está passando pelo luto. Você chegar para a pessoa. Olha, vocês viram que eu já dei uma estendida aqui no relacionamento, porque no nosso relacionamento nós temos os parentes, nós temos a família em torno de nós. Poxa vida, vai lá, firme aí na sua educação alimentar, você vai recuperar o seu peso, né? Ó, nossa, coragem, confia, acredite, você está bonito. Gente, outra coisa, pelo amor de Deus, seu marido está acima do peso?
A sua esposa está acima do peso? Pelo amor de Deus, não olhe para a pessoa e diz assim: ai, você é tão bonita de rosto, por que você não cuida deste corpo? Isso mata mais do que veneno de jararaca. Mata, mata o quê? As emoções da pessoa, mata a vida da pessoa. Nossa, como que você está bonita! Firme aí para ficar belíssima. Gostei de ver. Essa roupa lhe caiu bem. E aí a pessoa diz para você assim: ah, não, eu estou um pouco acima do peso. Logo você estará no seu peso normal. Você é uma pessoa maravilhosa. Você estimule, pelo amor de Deus, o progresso da pessoa. Não destrua a dignidade do seu companheiro e da sua companheira. Pode acontecer tantas coisas na vida da gente, pode acontecer tantas coisas que pode fazer com que a gente tenha alguma dificuldade. E não é só com relação a peso, não, outras coisas, muitas outras coisas. Então, vamos aprender, né? Cabelos. Isso é a vaidade, né? A vaidade é isso. Ai, o seu marido perdeu os cabelos. Você era bonito. Eu casei com você porque você era um príncipe. Mas agora, você é todo charme. É um príncipe em dobro. Ai, que coisa maravilhosa. A mulher também passa por alopecia. Eu já trouxe uma live aqui para vocês, o maior tratamento aqui. Eu sou descolada. O médico falou para mim assim: ah, você pode assim, assim, assim. Ah, você bota um brinco bem grande, perdeu o cabelo, bota um brinco bem grande. Fui lá e falei para o meu esposo: uso peruca ou assuma? Ele falou assim: o que você fizer, continua divino. Tchau. Está recuperando os cabelos, né? Então você tem. Então, aprenda a incentivar a beleza da outra pessoa, a beleza da psique, a beleza da alma, a beleza daquilo que a pessoa é. Aprenda a fazer isso. Microfones abertos. Hoje nós temos aí a maravilha do nosso querido amigo professor Antônio, né? O microfone também fica aberto para ele. Gente, microfones abertos para as perguntas. É um silêncio, né, Antônio? É um silêncio. Todos os grupos que a gente participa, a hora que abre os microfones. Parece quando você vai num grupo de oração e alguém diz assim: quem faz a prece, todo mundo abaixa a cabeça, tá todo mundo orando, né? Então é a mesma coisa do microfone aberto aqui, né? Você pegou um pouco da nossa live, quer fazer um. Não, peguei sim, peguei sim. Começando pelos microfones abertos, relacionado com quem faz a prece, todos fazem a prece, abaixam a cabeça e dizem assim: eu não, pelo amor de Deus, eu não, eu não. Essa é a prece que eles fazem, né? Mas, e nós deixamos alguns segundos, 30 no máximo, para que eles sofram mesmo, né? Tem que sofrer. E depois a gente decide, aí nós sorteamos, viu, cara? Você faz. E aí é o impacto, né? No choque faz. No choque faz. Mas esse tema que a Sônia está abordando aí com bastante propriedade, que é procurar desenvolver em nós e no outro o amor por si mesmo. E nada como alguém falar isso para nós. Tanto nós falarmos quanto nós ouvimos. O grande conflito que nós vivenciamos é profundamente cultural. Muitas vezes nós temos, principalmente os homens, tem vontade, sente o impulso de falar algo mais carinhoso, mais delicado em relação àquela sua companheira, seja namorada ou esposa, mas ou se intimida, porque não faz parte do processo da formação dele como homem, ou se envergonha, porque não sabe muito bem como esse elogio que ele pretende fazer será recebido pela outra parte. Como
será acolhido e devolvido para você. Então, segue-se a vida dia a dia naquela rotina estabelecida, onde ninguém, ninguém procura tocar o ponto de ternura, de amor no outro. Não há um estímulo para isso. E ambos se enveredam por um caminho solitário nessa parte. A mulher fica solitária, aguardando, o homem fica solitário também, aguardando. O tempo passa, e só muito depois, quando já estamos nessa idade mais provecta, que é a minha Outono, amor. No e de outono. outros, é que você percebe o quanto a alma é valiosa, o quanto a alma é um tesouro que precisa brilhar. E ela só brilha se nós polirmos com ternura, com amor, com desculpas, com o incentivo. Quando nós aprendemos isso e começamos a praticar, nós ainda derrapamos às vezes, que é o que a Sônia disse. Nossa, você era tão bonita quando eu te conheci, mas você não é mais a mesma. Você pesava, por exemplo, né? Você pesava 52 quilos e agora casei com uma e estou com duas, já com 80, 90 quilos. Isso é comum nós ouvirmos, é muito comum. E é muito E triste. não temos noção da profundeza do abismo que nós cavamos naquela alma. E se nós nos dermos conta, não há como voltar atrás. Não tem como. Assim sendo, meus queridos amigos, discípulos de Sônia, é preciso romper o medo que está dentro de nós, falarmos para o outro. Em Libras, por exemplo, como é que a gente. Quando eu vejo a Sônia que ela está toda bonita, né, toda elegante, eu faço assim para ela, né? Assim, Tá bonito, isso é bonito, né? tá bonito. É, às vezes, é apenas dizer: Nossa, você está muito bonita hoje. Não tem nada demais em falar isso, mas cria uma vibração naquele outro que ouve, naquela outra que ouve. E é preciso romper essas barreiras. Como se rompe essas barreiras? Já estou terminando a minha fala. Eu tinha grandes dificuldades, quando eu era mais jovem, de abraçar minha mãe, beijar minha mãe e dizer que eu a amava, que eu a amo. Isso na época da faculdade. Mas eu sentia muita falta disso. Mas na minha família nunca se desenvolveu nada disso. Nada. Tanto do pai quanto da mãe. Mas eu sentia falta disso. E eu precisei, ultrapassar esse abismo que eu mesmo tinha criado. Então, pouco a pouco, quando eu voltava da faculdade, que eu chegava no final de semana, eu me esforçava para abraçar, para dar um beijo, para pedir benção à mãe. Naquele tempo a gente fazia essas coisas, né? E sentar com ela, conversar com ela. E gradativamente isso foi se tornando natural, foi se tornando algo que já fazia parte de mim. E isso é com todos, abraçar o outro, conversar com o outro. Então essa abordagem que a senhora está fazendo, ela é muito valiosa, porque nos traz para uma, para um momento de reflexão e de abrir as portas do nosso próprio eu que está escuro, que está fechado. A gente abre para encontrar essa liberdade do espírito, né? Treinem, pratiquem, sigam as orientações. É isso. Alguém escreveu aí que também tem dificuldade com alguém que eu não deu tempo de ouvir. Então é com você, Soninha. Se não tiver mais ninguém para falar, é A, com você. A Silvana, ela disse que tinha essa dificuldade com o pai, de chegar, de abraçar e de dizer eu te amo. E É, é isso, nós temos que ter esse carinho. Quem Quem convive comigo na forma mais presencial, não na forma online, sabe o quanto que eu prezo essa situação de abraçar. Ontem eu dei uns 4, 5 abraços, 6 abraços na Iracema, fazia uma que eu não havia. Então, o que é isso? O quanto que eu prezo isso, você aprender
a doar essa coisa boa. E você fazer isso com o companheiro, coisa parecida. Toninho, quando ele está trabalhando no home office, todas as vezes que eu vou na cozinha, eu o abraço. Ele dá risada, tipo assim, você me abraçou agora há pouco, mas eu tô com saudade de novo. Por quê? Porque isso é gostoso, porque isso é afago, porque isso faz bem para você e para o outro. Então, às vezes, o casal, ele vai se acostumando, não se abraça mais, não se beijam mais, não fica vendo televisão abraçadinho no colo um do outro, não tem altos cuidados. Eu e o Toninho, nós temos, assim, só para encerrar, para vocês, a gente tem um hábito muito gostoso aqui em casa, que é o dia do autocuidado. Então, a gente vê, coloca um filme qualquer na TV, a gente nem está vendo, nem está prestando atenção no filme, e eu estou fazendo a unha dele, a unha da mão. Coloca os cremosinhos, vai tirar cutícula, vai lixar, vai passar a base, aí vou fazer a unha do pé. Na outra vez, ele que vai fazer isso no meu pé. A mão não, a mão vai para o manicure. Ele que vai fazer isso no meu pé. Então, isso é gostoso, é carinho, é fazer massagem. Se alguém perguntasse para a gente o que é que a gente viu no filme, a gente não viu o filme, porque a gente está intertido um com o outro, conversando, contando história. Gente, eu estou falando isso para vocês, dá uma impressão que a gente se casou ontem. Nós temos 15 anos de casamento. Não, 17. 17 anos de casamento. Entendeu? Então isso é muito importante. Sexta-feira é o dia do encontro dos amigos, né, Antônio? Oh, aqui em casa é horas de conversa. Nós três. Não existe celular. À noite é o encontro de outros amigos. Então, horas de conversa. Não existe celular. Isto, gente, nós estamos perdendo. Nós estamos acreditando que a vida virtual, que o celular, que a internet, que o cara que está lá no Japão, que você nem tem a mínima ideia de quem é que é importante, enquanto aquela pessoa que está do seu lado você não está enxergando, ela se transformou num ser invisível. Nós precisamos tomar cuidado com isto. Nós precisamos tomar cuidado com isto. Então é Só muito. terminando minha parte, nós temos uma fantasia ou uma ilusão de que o amor ele é fruto natural que cada um de nós carrega. Não, ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser Conquistado praticado, todos os dias. tem que ser esforço. Amar é fazer esforço pelo outro e por si. Se esperar vir por si, nunca vai aprender, né? Nós Bem somos isso mesmo. naturalmente extintos. Amor é uma virtude, é um conjunto de virtudes. A palavra amor resume um conjunto de virtudes que nós precisamos adquirir. O que é esse conjunto de virtudes? Hoje eu citei três delas: confiança, amizade e respeito. Mas vem solidariedade, compaixão, fraternidade, vai embora. O amor é uma conquista de cada dia, de cada dia. A gente não pode deixar o amor morrer. Certo, meus queridos? Até a semana que vem. Muita paz para vocês. Muito beijo. Boa semana. Para mim, olhe para mim. Parece que eu estou triste, né? Sabia que tem muitas pessoas assim? E sabe por que elas são tristes? Porque elas não conhecem Sônia Divino. Elas não conhecem o canal Viva a Vida. Não conhecem Sônia Divino, este canal que fala da sua vida, que fala da nossa vida. Não fique triste, não fique por aí perdido. Venha conhecer o canal Sônia Divino. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Sabe por quê? Nós temos lives que falam do amor, da ansiedade, do medo, da insegurança, das preocupações, fala da dívida, fala do seu eu, fala do seu pai, fala da sua mãe, fala do seu filho, fala de como você pode viver mais e melhor, como ter uma vida feliz se autoconhecendo. Para você se autoconhecer, meu amigo, você precisa conhecer o canal Sônia Divino.
Você precisa vir para a live Viva a Vida. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos nos encontrar e vamos te mostrar o caminho. Venha no canal Sonho Divino. Tenho certeza que a tristeza não vai mais fazer parte da sua vida. Vem para o canal Sonho Divino, compartilhe, mostre para os amigos, ative o sininho, venha ter uma vida leve, uma vida abundante, uma vida em equilíbrio.